Oi pessoal, tudo bom? E aí? A gente tá voltando aqui com aulas, apesar de ser dessa forma virtual, é um jeito de a gente matar a saudade, né? A gente vai conversar um pouco hoje sobre reino protoctista, tá? A gente vai falar sobre os protoctistas, que são, o que é que a gente pode entender sobre esse universo aí tão vasto e tão significativo dentro da biologia, tá? Como essa aula está sendo ministrada para turmas variadas, esse conteúdo ele foi feito pensando aí no segundo ano, tá? Mas pode ser disponibilizado também para o terceiro ano como forma de revisão. Para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu sou biólogo. Gosto muito de tudo que está relacionado à natureza, ao meio ambiente, gosto de fotografia, trilhas, viagens, música, astronomia, enfim, gosto de muita coisa que está relacionada aí ao meio ambiente, à natureza de uma forma geral, tá? Então a gente vai se conhecendo à medida que as aulas vão acontecendo. Vamos lá. Em relação ao reino protoctista, o que é que a gente tem, o que é que a gente pode falar? Vocês sabem que os seres vivos eles são divididos em, primeiro, domínios, né? Domínio Archaea, bactéria e o domínio Eucária, sendo que dentro do domínio Eucária eu tenho 4 reinos. Eu tenho reino protoctista, reino fungi, reino animal e reino plante. O mais simples desses reinos em relação o tipo de organismo que eu vou encontrar lá é o reino protoctista, tá? O reino protoctista, você pega aí as características gerais, ele é formado por seres eucariontes, que podem ser uni ou pluricelulares, podem ser auto ou heterotróficos. Ou seja, eu vou ter organismos que têm características diferentes. Como eu tenho aí dentro como principais representantes algas e protozoários, algumas dessas características vão ser específicas às algas e algumas vão ser específicas aos protozoários. A gente vai vendo à medida que a gente for conversando sobre os seres vivos, tá? No geral, o que a gente pode dizer é que eles têm uma organização simples, tá? São seres que, em boa parte dos casos, são unicelulares, mas mesmo quando são pluricelulares, eles não chegam a formar tecidos, não têm células especializadas, agrupamento de células especializados para determinar, desempenhar algum tipo de função, tá? Geralmente eles vão ser classificados de acordo com o tipo de pigmentação ou estrutura de locomoção, beleza? A gente sabe o seguinte também, é que antes o reino protoctista era chamado de reino protista, quando a gente tinha também organismos procariontes dentro dele, a gente tinha as cianobactérias dentro dele. Só que as cianobactérias foram tiradas, que era chamado de algas azuis, né? Elas foram tiradas desse reino, colocadas no reino Monera, fazendo com que o reino Monera fosse o reino único que tivesse apenas seres procariontes. Dessa forma, todos os outros reinos que estão no domínio Eucária são formados por organismos eucariontes, tá? Inclusive os seres do reino protoctista, passando a se chamar dessa forma a partir de então. Vamos lá. A gente vai começar falando sobre as algas, tá? Vamos lá. Em relação às características gerais, as algas, pessoal, são organismos eucariontes, tá? Organizados de forma que o núcleo é separado do citoplasma, separado por uma membrana, que é a carioteca. Podem ser unicelulares, há algas unicelulares e há algas pluricelulares. Essas unicelulares, elas normalmente formam o que a gente chama de fitoplâncton, né? Aqueles organismos que fazem fotossíntese e vivem na superfície da água. As algas pluricelulares são aquelas algas que formam o que a gente chama de sargaço, né? Que quando você vai à praia, quando as algas estão em reprodução, elas ficam ali grudando nas pernas da gente, enfim. Todos eles são organismos autotróficos porque fazem fotossíntese. São classificadas de acordo com a pigmentação, ok? A gente pode classificar as algas em alguns domínios ou filos, tá?
Aliás, divisões ou filos. Domínios é o que a gente falou antes. Divisões ou filos. Por exemplo, eu tenho ali as clorófitas, que são as macroalgas verdes. Eu tenho as feófitas, que são as macroalgas pardas, ou seja, meio amareladas, laranja amareladas. As rodófitas, que são as macroalgas vermelhas. Eu tenho as euglenófitas, que são as microalgas verdes, que formam o fitoplâncton. E eu tenho as pirrófitas, que são as microalgas vermelhas e pardas. Dentro das pirrófitas, eu tenho dois fenômenos acontecendo. Eu tenho o fenômeno das marés vermelhas, que é quando está tendo a floração, ou seja, a reprodução de algas em grande quantidade, deixando a água do mar avermelhada, é chamado de maré vermelha. São microalgas verdes se reproduzindo, são as pirrófitas. E eu também tenho um fenômeno acontecendo a partir das pirrófitas pardas. Eu tenho a bioluminescência, que é o que está acontecendo aqui, né, nessa foto, onde eu tenho as algas se reproduzindo, as pirrófitas se reproduzindo, e durante a noite a gente consegue ver que elas promovem esse fenômeno aqui interessante, que é produzir uma faixa luminosa que é sensível ao olho humano. A gente consegue detectar claramente na água quando elas estão em grande quantidade, formando aglomerações. Em relação à reprodução, elas podem apresentar reprodução assexuada ou sexuada. Aí vamos lá. A reprodução assexuada, ela pode ser por divisão binária, ou seja, uma célula se dividir em duas. Isso é para quando você tem algas unicelulares, né? Divisão binária. Ou fragmentação, um pedaço da alga se soltar e ele se desenvolver em outro lugar, ou seja, uma parte da alga dá origem a uma alga nova. Ou zoosporia, que é a alga ela produzir como se fosse um embrião que ele vai se desenvolver em outro lugar, que a gente chama de zoósporo, tá? É uma célula especializada que a alga produz, ela pode produzir, e essa célula ela vai ser mandada para distante e aquele zoósporo vai chegar no local, vai se fixar e vai desenvolver uma alga nova, que vai ser clone da alga inicial, ou seja, não tem troca de material genético. Então é reprodução assexuada. Do outro lado a gente tem reprodução sexuada. Como? Eu posso ter fusão celular, tá? Organismos unicelulares fazem isso. Duas células, elas se unem, misturam o material genético, tá? E depois elas se separam, dando origem a organismos novos, através de meiose. Esse tipo de processo que você tem organismo haploide, se junta, forma organismo diploide, depois se separa, formando organismo haploide, a gente diz que é um tipo de reprodução sexuada, sim, só que de organismos unicelulares. E a gente pode ter algumas algas tendo alternância de gerações, ou seja, algas pluricelulares, tendo uma fase da vida haploide e outra fase da vida diploide. A gente chama esse ciclo de ciclo haplodiplobiôntico. Uma fase haploide e outra fase diploide. Ou seja, ela forma gametófito e esporófito. Tá? Nesse ciclo, a gente encontra a maior parte das algas macroscópicas. Beleza? Vamos adiante. Em relação à importância das algas no nosso dia a dia, nos ecossistemas, o que a gente pode comentar? As algas, de uma forma geral, elas são a base da cadeia alimentar aquática. Tudo que a gente tem nos oceanos, mares, enfim, que a gente sabe que é 70% da superfície do planeta, depende direta ou indiretamente das algas. Então elas sustentam os ecossistemas aquáticos, mas também influenciam os ecossistemas terrestres. Se não tiver a alga, não tem um organismo que se alimenta dela. O peixe lá, herbívoro não, o peixe que se alimenta de alga,
não vai ter o peixe que se alimenta desse peixe menor, e não vai ter um pássaro, sei lá, que se alimenta, não vai ter a baleia que se alimenta desses peixes maiores, tá? E em último lugar a gente vai estar lá recebendo uma influência indireta dessa presença das algas. Outra coisa é que as algas elas têm uma taxa de produção de oxigênio superior à das plantas. 80% de tudo que a gente respira vem das algas, tá? O oxigênio vem das algas, do fitoplâncton principalmente. Então, a gente depende das algas, se não por conta da cadeia alimentar, mas depende por conta da disponibilidade de oxigênio na atmosfera. Outra coisa que as algas fazem é que, enquanto elas fazem fotossíntese, elas liberam oxigênio, mas absorvem gás carbônico. Então, a gente pode dizer que elas contribuem para o desaceleramento do aquecimento global. Tá? Outro ponto que a gente pode salientar é que elas atuam na bioindicação. Elas indicam a qualidade da água. São os organismos que sentem primeiro quando tem algum tipo de poluição, algum tipo de material disponível na água que diminui a qualidade da água. As algas elas respondem a esse estímulo primeiro, né, em relação aos outros organismos. Outra coisa, as algas elas fazem associação com corais e outros organismos. Por exemplo, as algas elas conseguem sobreviver no corpo de corais, ou seja, elas fazem simbiose, e são elas que dão essa coloração diferente para os corais, coloração verde, amarelo e tal. É por conta do pigmento que as algas estão produzindo. Então, quando tem algum problema no ecossistema, a alga morre e o coral ele passa por um fenômeno que a gente chama de branqueamento dos corais. Certo? E outros organismos também dependem das algas, como por exemplo peixes que utilizam as algas para poder se reproduzir, para poder se camuflar, enfim, nesse contexto. Outro ponto que a gente pode salientar é que as algas atuam na decomposição de organismos aquáticos, quando tem algum organismo que está na superfície, né? E ele está se decompondo, as algas auxiliam nessa decomposição, tá? As algas, elas atuam também na alimentação humana, elas fazem parte da alimentação humana. Você pega as comidas japonesas ou alguns outros condimentos, como é o caso daqueles espessantes, né, para deixar como se fosse meio gelatinoso o alimento. Ou a gente pegar o exemplo da gelatina mesmo, ok? Esses alimentos são produzidos a partir de algas. Algas são utilizadas para produção de fertilizantes também de solo, tá? É utilizado alga por conta da constituição química das algas. Produção de géis, de uma forma geral. Se você tem algum tipo de maquiagem, algum tipo de medicamento que necessita que aquele medicamento seja gelatinoso, provavelmente ele é fabricado a partir de alga. Fármacos de uma forma geral, ou seja, shampoo, sabão, pasta de dente, geralmente estão associados a alga. Pasta de dente é certeza, tá? Aquela consistência da pasta é por conta de alga. E medicamentos também, de uma forma geral, podem utilizar a alga no seu princípio ativo. Vamos adiante. Quando a gente fala de protozoários, pessoal, o que é que a gente tem? Organismos eucariontes, unicelulares, tá? E todos são heterotróficos. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de locomoção, a estrutura de locomoção. Aí eu tenho alguns principais grupos ou filos, né? Eu tenho o primeiro filo, Ciliófora, que são protozoários ciliados, que é esse primeiro exemplo que a gente tem aqui. São organismos que têm cílios, tá? Não sei se você consegue ver como se fosse uma sombra por fora da célula. Isso são cílios que eles ficam batendo, se agitando o tempo todo, e o protozoário consegue se locomover. Você está vendo que esse protozoário ele tem uma estrutura que parece uma estrela aqui no meio, é redonda e tem uns raios, parece um sol, né? E aumenta e diminui. O que é isso? São vacúolos contráteis. Esse vacúolo ele aumenta, ele se enche de água, depois diminui, diminui a quantidade de água. Para quê? À medida que ele faz isso, aumenta e diminui, ele
esse vacúolo atua como se fosse um propulsor, né? Eliminando jatos de água, e os cílios vão dando a direção ao protozoário e ele consegue se locomover, tá? Outro ponto, outro grupo, flagellata ou zoomastigófora, são protozoários que possuem flagelos. Não sei se você consegue ver aqui, ó, o flagelozinho, ó, se locomovendo nesse protozoário aqui embaixo. Tem outro que está vindo aqui, ó, o flagelo também. O flagelo serve para garantir locomoção ou captura de alimento, né, algo do tipo. Então eu tenho esse filo formado por organismos que possuem flagelo como estrutura de locomoção. O terceiro filo que eu posso colocar aqui, o filo Sarcodinia ou Rhizófora ou Rhizópoda, que são os protozoários que têm pseudópodes, ou seja, tem falsos pés. Pseudópodes, falsos pés. Que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Ó, o organismo se locomovendo. Logicamente não é tão rápido assim, mas ele está se locomovendo porque os vacúolos também auxiliam para que o citoplasma ele cause o dobramento da membrana. E à medida que vai dobrando a membrana, ele vai se locomovendo. E por fim eu tenho o filo Sporozoa ou apicomplexa, que é formado por organismos que não têm estrutura de locomoção. Beleza? Então, ciliados, flagelados, sarcodíneos e esporozoários são os principais grupos de protozoários. Vamos adiante. Em relação à reprodução, eles podem apresentar reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, eu posso observar divisão binária, que é quando uma célula, um protozoário dá origem a dois, ou divisão múltipla, que é de uma vez só, um protozoário dá origem a vários ao mesmo tempo. Ok? E a reprodução sexuada, que é por conjugação. Dois protozoários se juntam, trocam material genético, depois se separam e se dividem. Isso, como tem troca de material genético, é um tipo de reprodução sexuada. Eu tenho aqui algumas estruturas que a gente observa num protozoário. Aqui tem os cílios, né? Eu tenho alguns vacúolos digestivos, tá? Eu tenho aqui o macronúcleo, os micronúcleos, que nesse caso esse ciliado pode apresentar. E aqui o vacúolo contrátil, né, com os canais, que é o que eu falei, para bombear os líquidos, os fluidos, para que o organismo consiga se locomover. Vocês estão vendo que é uma célula, mas essa uma célula ela é bem especializada. Na verdade, eu não vou nem utilizar essa palavra especializada, mas ela é bem estruturada para poder permitir o desenvolvimento de várias funções a partir de uma única célula. Vamos adiante. Quando a gente fala de protozoário, geralmente a gente associa diretamente com doenças. E é mais ou menos isso mesmo. Os protozoários que a gente conhece mais, eles estão relacionados a alguns tipos de doenças, alguns tipos de patologias. Entre as protozooses que mais acometem os humanos, nós temos algumas que a gente vai destacar aqui. Primeiro, doença de Chagas. Doença de Chagas é provocada pelo quê? Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? O contágio ele se dá através das fezes do barbeiro, que é esse besouro que a gente tem aqui, ó, tá? Mais ou menos o tamanho de uma moeda, um pouco maior. E esse barbeiro, quando ele chega no indivíduo que está dormindo, no ser humano, ele morde, ele chupa o sangue da pessoa, ele defeca, e nas fezes dele tem um protozoário Trypanosoma cruzi. O que é que essa doença vai provocar no ser humano? Ela provoca cardiomegalia, ou seja, um inchaço do coração. Ok? Deve-se impedir a proliferação desse vetor para que a gente não tenha problemas com o barbeiro. Geralmente ele se desenvolve em casas de taipa, né, casas de barro, e que estão mais próximas às áreas rurais, tá? Ou nas próprias áreas rurais. Então, geralmente o pessoal utiliza a tela, utiliza alguns tipos de barreiras para impedir a proliferação do barbeiro nas regiões onde tem seres humanos. Segunda doença que a gente pode colocar aqui, a toxoplasmose. O que é a toxoplasmose? É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii,
E o contágio ele se dá através da ingestão de cistos que estão presentes nas fezes de gato. Ah, mas como é que a pessoa vai ingerir fezes de gato? Alimentos contaminados, tá? Ou brinquedos contaminados. Um exemplo, a criança brinca com o gato, ela passa a mão lá no brinquedo que o gato usou lá na areia e ela leva aquela mão à boca, ou ela leva aquela mão ao alimento e aquele alimento ele vai ser ingerido. Enfim, todo esse contexto que tem a ver com as fezes de gato, o gato, ele é portador do toxoplasma em suas fezes, ele pode causar esta doença. Então você tem o surgimento, a partir da infecção, de dores musculares e a imunidade ela baixa, tá? Então você tem a toxoplasmose. Para que não aconteça isso, deve se cuidar da higiene alimentar, né, da higiene de uma forma geral, no contexto doméstico, para que a gente não tenha problemas com a toxoplasmose. Mais duas doenças. A amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica, tá? Essa histolítica, faltou o izinho aqui, ó, histolítica. Esse protozoário, ele é muito conhecido, né? É comum alguém falar assim, fulano e tal tá precisando, tá sem comer direito, ele tá com ameba. Se você observar, a ameba aqui, ela tá utilizando os pseudópodes para poder capturar alguns organismos menores, ó, algumas células, algumas bactérias provavelmente. Ó. Então aqui ela vai utilizando os pseudópodes para poder fazer essa captura. O contágio é através de água ou alimentos contaminados. Ok? Utilizar água de baixa qualidade para aguar, por exemplo, alface, enfim, verduras, né? Legumes, pode ser uma forma de contaminar o alimento e a pessoa ficar contaminada também. O que é que vai provocar? Provoca dores abdominais, diarreia, perda de apetite e febre, tá? Pode ser que um outro sintoma desse você não observe, mas no geral são esses os principais. O que é que se deve fazer? Deve-se cuidar do saneamento básico, ok? Você utilizar água de boa qualidade para aguar os alimentos, e mesmo que esses alimentos sejam aguados com água de boa qualidade, deve-se também lavar os alimentos antes de ingerir. Isso é padrão. Quarta doença, malária. A malária é causada pelo protozoário Plasmodium, tá? Plasmodium sp, porque são organismos do gênero Plasmodium, não é só uma espécie. O contágio é através da picada do Anopheles, um mosquitozinho chamado Anopheles, do gênero Anopheles, e provoca febre, vômito, dores e icterícia. Icterícia é quando a pele vai ficando amarelada, tá? Deve-se impedir a proliferação desse mosquito, mais ou menos da forma que acontece com o mosquito da dengue, evitando que ele deposite seus ovos e os ovos se desenvolvam, formando as larvas. Mais duas, para a gente concluir. Nós temos a leishmaniose, tá? Também conhecida como calazar, quando atinge os cachorros, né, por exemplo, atinge outros mamíferos também. É causada pelo protozoário Leishmania, do gênero Leishmania. O contágio é através da picada do mosquito palha, que é esse mosquitozinho que tem aqui na foto. Provoca febre, inchaço do baço ou fígado. E erupções cutâneas, ou seja, erupções na pele. E deve-se impedir a proliferação do vetor do mosquito, aí, telas, enfim, para evitar o contágio da doença. E por último, a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, tá, um protozoário. E o contágio é através da ingestão de cistos nas fezes de mamíferos, de uma forma geral, inclusive do ser humano. Ok? Então, evita-se a giardíase fazendo saneamento básico, tratando o saneamento básico, para que a gente não tenha dores abdominais, diarreia, febre, vômito, que são os sintomas dessa doença. E é isso, pessoal. A gente volta na próxima aula com um novo assunto. Espero que vocês tenham curtido, eu tenha entendido um pouco sobre esse universo dos protoctistas. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!